vai depender da necessidade de cada um, né? Mas só voltando ali com a Sandra, então 2003, que nós temos que chegar naquele assunto lá, a Sandra contou uma historinha antes que é muito interessante. 2003, o Instituto Crescer, ele nasceu, né? 2003 ele cresceu, os anos foram passando. Aqui a receita era de convênios com a prefeitura. Prefeitura e o programa Jovem Aprendiz. Do governo federal. Do governo federal. Tá. Até quando foi essa parceria? Assim, até que entrou a história da MAFRE. Não, ainda continua. Ainda continua. Tá. Tem que explicar um gap. O Instituto começou em 2003, mas tinha outro viés. Não era nem Jovem Aprendiz. Não? Isso, era um outro viés muito mais de DSTs e nesse caminho de pesquisa, tratamento de doenças e ele funcionava basicamente com subvenções, doações políticas, na época tinha bastante, um deputado ajudava aqui, então ele não tinha uma estrutura. Certo. Depois que ele começou com o programa Jovem Aprendiz, né, tinha uma quantidade bastante pequena de jovens, mas começou nessa linha. E a grande transformação dele aconteceu em 2013, quando ele foi levado para dentro da Associação Empresarial, dentro da CEI. Certo. Isso. Aí ele começou a ser estruturado de uma maneira... Sim, foi aí que nós chegamos, porque o Oswaldo, que não está aqui hoje, ele faz parte da CI. Uhum. Foi ele que me apresentou a Miriam. Certo. Tá, eu conheci o Instituto. Então, foi para dentro da Associação Comercial quando? 2013. 2013. Na época, a presidente era a Maria Isabel, né? É isso. Isso. A Maria Isabel era a presidente. Sandri, né? Sandri, isso. Aí eu era um dos vice-presidentes na época, ela falou, olha, a gente está assumindo o Instituto aqui, tá passando alguns problemas, a CEI também precisava ter um viés social, tinha que ter uma iniciativa social. Sim. Então, nós precisamos social, o Crescer precisa de ajuda. Você toca o Crescer? Eu não tenho tempo, como é que eu vou tocar o Crescer? Eu viajava a semana toda. Não, então tá, eu vou tocar o Crescer. Então, o que a gente fez? A gente começou a estruturar, aí a Sandra veio como funcionário, o Crescer não tinha nem funcionários. Sim. Né? Ela veio como a primeira funcionária, a gente começou a estruturar, colocamos uma auditoria lá, Sim. Começamos a fazer contabilidade, e nem isso tinha, gente. Não tinha. Não Ele tinha. nasceu de fato... não de direito, mas de fato, ele começou a ser estruturado em 2013. Certo. Aí, em 2013, nós tínhamos 18 aprendizes empregados. Tá? Lembra? Até a gente colocou uma meta, olha, tinha 2 anos de mandato, a gente tem que chegar a 200. Que era uma meta, como 200 tem 18, vai para 200, de que jeito, né? Uhum. E aí que a gente começou a fazer esse trabalho. A primeira situação nossa foi começar a fazer os convênios com a prefeitura, né? Entrar nos projetos da prefeitura, fazer os convênios para capacitar. Se nós precisamos empregar, a primeira coisa eu tenho que preparar o jovem. Sim. Qualificar para depois inserir. Sim. Aí fizemos uma aproximação muito grande com o Ministério do Trabalho. Olha, eu sei que vocês estão fiscalizando as empresas alegam que não tem jovem capacitado, nós temos. Uhum. Então, quando vocês forem fiscalizar a empresa e falar, não tem jovem capacitado, nós temos, tem aqui, ó. Estamos capacitando 30, 40, 50, a gente... 60, começamos com uma turma de 60. O Jair veio de uma empresa grande, né, uma multinacional, né, que é a BRF, e... Sandra, nós temos que aumentar esse número aí para ser autossustentável. Isso. E vamos abrir uma turma de 60. Eu disse, mas Jair, como que a gente vai fazer? Não sei, vamos fazer. Como é que tem professor? Como é que... Uhum, aí a gente começou a estruturar. Aí os professores ganharam uma merequinha. Divisor de águas, né? Sim. Aí foi um divisor de águas. Eu lembro, a gente estabeleceu algumas premissas que nós colocamos. Primeiro, o professor tem que ganhar o que ganha o professor da Univale. Sim. Eu ganhava 1/3, 1/4 disso. Segundo, a gente tem que colocar os alunos para estudar dentro da Univale. Porque eles estudavam nas empresas que cediam salas. Aí não tinha uma referência, não tinha um ponto. E quando a gente colocou os alunos dentro da Univale, uniforme, ele acessando a biblioteca da Univale, convivendo, ele começou a pensar, opa, por que não eu fazer uma faculdade aqui no futuro? Sim. Começou a dar uma perspectiva. E veja que a grande maioria do nosso público era pessoas mais carentes, com dificuldade de acesso. Eu lembro de situações que eu falei, eu não conheço o Univale, eu nunca entrei no Univale. Sequer conheço o centro de Itajaí, como é que você não conhece o centro de Itajaí? Não. Sim. Então, algumas situações assim que a gente adotou como premissa, que foi, todos vão estudar na Univale, a gente vai dar transporte, alimentação
e uniforme para todos. A gente vai melhorar o nível dos professores, a gente tem que ter uma equipe capacitada técnica aqui. Então a Sandra coordenava todo o processo, nós tínhamos uma pedagoga, uma psicóloga, uma assistente social, a gente começou a estruturar. Só que não fechava a conta, tá? Porque, Claro. tem que pagar. Como é que paga essa conta? Bom, a gente preciso ter 200 empregados para conseguir pagar a conta e estruturar. E nesse caminho que a gente foi trilhando. Né? E só, quanto tempo uma turma? Esses 60 alunos formaram em quanto tempo? A gente forma, os 60 são 10 meses de projeto. Né? São 10 meses de projeto. 10 meses de projeto. Entendi. É o mesmo tempo do Futuro Empreendedor. 10, 12 meses de disciplinas. Isso. Porque em menos tempo que isso não fica producente. É que, na verdade, é o seguinte, durante todo o período que ele está como aprendiz, os 2 anos, ele continua a formação dele. Né? Uhum. Então, a gente pode pegar um jovem, trabalhar os 10 meses, ele é empregado e continua mais 2 anos, ou tem aquelas situações que a empresa já recruta aqui, não passa por esse período de 10 meses, e ele já começa a trabalhar, ele tem esses 10 anos de acompanhamento. Tem situações que podem ser distintas. Certo. Tá, aí viemos 2013, 2014 e chegamos na história da Mafre. Isso, a história Então vamos lá. Eu estava contando para ele a história da Mafre. Aí o Jair saiu. O Jair ficou durante 2 anos, 3 anos, né? O Jair saiu em 2015, então? Acho que sim, Foi, né? 2015. 2015. Foi quando eu entrei na Itajaí Participações, que é uma empresa da prefeitura, e eu, estando vinculado à prefeitura, não poderia ter acesso a nenhuma verba da prefeitura. Então, entendi. Eu saí na época do Instituto. Isso. Aí veio 2017, um pessoal veio da Mafre, do Seguros Mafre, de São Paulo, vieram conhecer aonde ia acontecer a Fórmula 1 dos mares, né? Que naquela época, aquele ano era Volvo Ocean Race. Isso, exatamente. Aí eles vieram para conhecer aqui a prefeitura e foi recepcionado pelo Jair, né? E mais um outro grupo. E aí o Jair conversando com Foi interessante porque a gente apresentou a cidade, apresentou os projetos no momento da cidade, né? E aí marcamos almoçar. Vamos almoçar, antes do almoço ele começou a me contar, não, porque dentro da Mafre a gente tem uma fundação, inclusive a gente vai fechar agora um primeiro projeto no Brasil. Eu falei, legal, projeto social, que projeto que ele falou? Não, a gente está para fechar com uma escola de circo em Santos. Legal, né? Escola de circo, daqui a pouco vai passar lá 2.000 jovens, vai sair, vai para O Soleil? Né? Fantástico, né? Sim. Mas por que você não investe em alguma coisa mais inclusiva? Mas o que é mais inclusivo do que o circo? Primeiro o esporte, né? Sim, claro. E a gente tem um projeto fantástico, que é o projeto Nadar de Itajaí, é fabuloso, né? Só que o esporte também a régua é muito alta, né? Sim. É uma pequena parcela de... Olha a escolinha de futebol, né? Sim. E esse era um espanhol, né, que estava falando contigo. E aí eu falei para ele, e tem um que é ainda melhor. Qual? Emprego. Porque emprego é 100%, né? Pode ter um emprego melhor ou pior, mas vai ter emprego. Todo mundo tem que ter emprego, sim. todo mundo tem que trabalhar. Daí ele falou, mas tem algum projeto? Ou ocasionalmente tem um aqui em Itajaí. Como é que funciona? Eu vou ligar para uma pessoa que pode apresentar. Eu liguei para a Sandra, isso era 11h30, meio-dia, sei lá. Sandra, é assim. Eu Mas marquei, não dissesse quem era. eu marquei a 1 da tarde para você vir aqui na Marina apresentar. Eu não posso, porque não dá, porque não tem material. Sandra, 1 hora aqui na Marina, tá? E desliguei o telefone. Uhum. Não sei se é O muito Te Vira é Não, ótimo. não. Eu gosto do Te Vira. Né? E eu achei, não vem, né? Não vem, Sandra não vem. Imagina. Não sabe nem que empresa que é, por que vir aqui apresentar, não vem. Ela não veio apresentar. Aí tava lá. E aí conta a história, como é que foi a história. Então, aí botei o meu portfólio, como eu falei para você, que a gente faz Conta nos mínimos detalhes, que é interessante esse negócio aí, Sandra. Isso. E não sabia de quem era, que se tratava, peguei o flyer e o portfólio e levei. Aí cheguei lá, o Jair não estava, mas estava o espanhol com o pessoal. E aí a gente começou a dialogar,
né, conversando e tal. E aí ele falando que era da seguradora Mafre e que ele já tinha sido presidente da Fundação Mafre, que fica na Espanha e tal. E aí eu disse, nossa, não faz nem um mês eu assisti uma entrevista, eu não assisti uma entrevista na TV que falava o presidente da América Latina, o Gutierrez. Daí ele olhou pro rapaz que estava com ele. Sandra conhece Gutierrez? E aí eu fui falando, ele contou a história, né, que ele é da Espanha também, e que ele vendia seguro em porta, e que aí ele foi galgando e estudando até chegar a ser presidente na América Latina, né? Aí ele falou, não, Sandra conhece Gutierrez. Aí a gente almoçou, ele gostou, ele foi encantado só em olhar as fotos dos nossos jovens, né? Participando das aulas, aula de laboratórios, as saídas de campo, os pedágios, né? Porque a gente trabalha a questão do voluntariado, né? Muito importante. E aí eu perguntei para ele, a gente conversou mais, e ele já estava encantado com aquilo que ele tinha visto. Daí eu disse assim para ele, olha, foto, papel, aceita tudo, né? Sim. Mas se você quiser, os nossos jovens estão agora lá na universidade, a gente pode ir lá e você bater um papo com eles. Aí ele falou, eu quero. E o voo dele era às 3h30, aí a gente saiu do almoço e viemos aqui para a Univale, já se despediu, viemos para a Univale. Era no último dia, no último momento, então. Sim, ele só 45. veio naquele dia para conhecer, né? Veio de manhã para voltar tarde. E aí eu liguei para o pessoal aqui da Univale e disse, olha, prepara os alunos aí, que eu estou vindo com o pessoal estrangeiro para conversar, bater um bate-papo com os alunos. Mas Sandra disse, não, só avisa que é uma visita internacional. Aí elas prepararam lá um meio círculo, né, meio auditório com eles, e aí ele veio e começou a conversar com os nossos jovens e perguntar, e aí ele saiu dali encantado, me agradeceu muito, e aí eu disse para ele que se eles, como vinham patrocinar um barco, a gente gostaria de fazer uma parceria de receber o veleiro da Mafre, né? E eu queria vender também um projeto. Claro. Aí ele falou que o projeto não era nada com ele, mas que ele poderia intermediar, enfim, né? Ele já tinha comprado, Já tinha comprado, sim, mas eu não sabia, um né? alinhamento cósmico, né? Sim. Ter vindo para Itajaí, ter entrado no assunto eles fazer um projeto e ocasionalmente ter lembrado, e a Sandra poder ter ido lá apresentar e ter conduzido bem, né? Sim, Sim. Encantou ele. Quando é para ser, né? Aí eu apresentei um professor, tem um grupo de teatro, e aí eles compraram a ideia também de apresentar a parte teatral, e aí eu já afirmei com eles, os nossos jovens, trabalhar como voluntariado no grupo lá da Mafre para estar. E também a gente tinha uma parceria com a Univale, onde os nossos jovens faziam toda a recepção das escolas, né? Então as visitas guiadas, porque ali a gente trabalha várias questões com eles, né? O comportamental, a resolução de conflitos, né? A liderança, a autonomia, o empoderamento. Então, várias questões que a gente, ao invés de estar em sala de aula, a gente fez na prática com eles, e eles amaram. Legal. Então, a gente colocou 600 pessoas para torcer para o time da Mafre, a gente fez uma caminhada da Beira-Rio até a cidade a Vila da Regata, para recepcionar, e aí os nossos jovens deram um show, né, de educação, de comportamento, de compromisso
porque aí eles trabalhavam lá no Planeta, trabalhavam na Cidade do Trânsito, Pô, muito legal. trabalharam em várias coisas que tinha lá, né? E aí eles almoçavam, eles jantavam, e aí a gente providenciava o ônibus, o transporte para levar, e com isso, assim, foi muito legal. E aí, no final, o Gutierrez, ele veio para o final da regata, né? E recepcionando os convidados dele, inclusive nós do Instituto Crescer, eles fizeram uma homenagem muito especial ao Instituto. Nós ganhamos uma placa. Aí eu conheci o Gutierrez pessoalmente, conheci o time deles todos. Legal. E aí eles levaram o nosso projeto para Madrid. E aí lá em Madrid a gente já não contava mais, porque a regata terminou em abril, né, final de abril. E em setembro eu recebi uma mensagem, em agosto ou setembro, eu recebi um e-mail da Fundação Mafre, dizendo que o nosso projeto tinha sido aprovado, que a gente tinha colocado, e aí a gente começou a parceria desde 2018. 2018. E essa parceria dura até hoje, Até então. hoje. Poxa vida, Até muito hoje. legal. A gente está fechando Muito legal. esse mês, fechando o ciclo esse mês, Sim. mas já discutindo para o ciclo 22, 23. Em Legal. 2019, quando a gente foi certificado pela Universidade de Barcelona como a única ONG, né, reconhecida, a gente foi até Madrid também para conhecer a Fundação Mafre, para conhecer as pessoas. Foi muito produtivo, muito bacana, assim. Muito obrigado por estar nos acompanhando no YouTube. Nós agradecemos o seu comentário, agradecemos a sua participação. É muito importante para nós saber o que você está achando do nosso conteúdo. Faça a sua inscrição no canal principal para assistir ao vivo os nossos conteúdos. Clique no sininho, clique nos cards para assistir os conteúdos antigos dos nossos cortes. Muito obrigado.